Olá! Hoje nosso passeio é por Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Cidade que nasceu de uma estrada que escoava ouro para o Rio de Janeiro, que tem um nome cercado de história e que cresceu às margens de um rio. Eu te convido a embarcar agora em mais esse episódio da série Viajar é Preciso. Juiz de Fora foi fundada no dia 31 de maio de 1850. Localizada na zona da Mata Mineira, o município tem uma população estimada em mais de 570 mil habitantes, sendo o quarto município mais populoso do estado. Juiz de Fora surgiu de uma estrada chamada Caminho Novo, construída por volta do ano 1703 para ligar a região das Minas ao Rio de Janeiro, facilitando assim o transporte do ouro extraído. Com o tempo, ao longo dessa estrada, surgiram armazéns e hospedarias para atender as tropas que por ali passavam, além de postos oficiais de fiscalização do ouro, que deram origem às cidades de Barbacena e Matias Barbosa. Outros pequenos povoados foram surgindo em função de toda essa movimentação. Um deles foi batizado de Santo Antônio do Paraibuna, que posteriormente se tornaria a cidade de Juiz de Fora. O rio Paraibuna, ele é fundante, ele é fundamental, é ele que liga, a subida da busca do ouro em substituição ao caminho velho. O caminho novo vem passar por Juiz de Fora através do Paraibuna, seguindo o Paraibuna. Ele era sinuoso, foi retificado posteriormente para poder atender os interesses da cidade. Essa picada indígena foi feita pelo Garcia Paz. O caminho novo, ele é esse caminho que é aberto de 1701, que está no brasão da cidade, de 1701, ele chega aqui em 1703, até 1850, quando a cidade é transformada em vila. O Morro da Boiada, que é muito próximo aqui de onde nós estamos falando, que é onde tinha um cemitério e uma capelinha, portanto ele é um polo sociogenético desse arraial mineiro. Em 1853, a vila foi elevada à categoria de cidade e em 1865 ganha o nome de Cidade do Juiz de Fora. E é aí que temos a primeira curiosidade. Esse nome tão característico é por causa de um juiz que veio de outro lugar mesmo. Juiz de Fora era um magistrado do tempo colonial nomeado pela coroa portuguesa para atuar onde não havia juiz de direito. Alguns estudos indicam que um juiz de fora esteve de passagem na região e hospedou-se por algum tempo numa fazenda. É claro que caiu na boca do povo o termo "fica ali, perto do Juiz de Fora". Não teve jeito, o nome pegou. Com a diminuição da produção aurífera, o Caminho Novo passa a ser utilizado como uma via transitória de mercadorias produzidas na Zona da Mata, destinada para o abastecimento da corte no Rio de Janeiro. A proximidade com o vale do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro, permitiu, nessa época, a inserção de Juiz de Fora na expansão cafeeira. A posição estratégica para o fluxo da produção de café e as condições favoráveis para o cultivo fizeram com que nesta região um vasto território fosse ocupado por várias fazendas. A cafeicultura, que floresceu ao redor de Santo Antônio do Paraibuna, transformou a vila no principal núcleo urbano da região. A produção de café na Zona da Mata cresceu muito e Minas Gerais se tornou uma grande província cafeeira. Juiz de Fora se torna, a partir dessa economia cafeeira, a burguesia juiz-forana investe todo esse excedente de capital que foi acumulado por causa da escravização e por causa da produção cafeeira no Vale do Paraíba, que vai ser toda transplantada para o Oeste Paulista e que passa por Juiz de Fora por causa desse caminho novo. Ela vai ser, que agora já é União Indústria, então ela vai se transformar
nessa cidade que é um polo cultural, um polo educacional e um polo militar também, que vai trazer para cá uma outra confluência de pessoas que vai fazer com que essa cidade tenha uma história bastante diversificada. Hoje, a economia é voltada para o comércio e prestação de serviços. Com os centros comerciais movimentados, não faltam opções para fazer compras em Juiz de Fora. E, é claro, aproveitar para apreciar a cidade. A indústria é o segundo setor mais relevante para a economia juiz-forana. A cidade conta com um distrito industrial em operação, administrado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. As principais atividades industriais do município são a fabricação de alimentos e bebidas, produtos têxteis, artigos de vestuário, metalurgia, mobiliário e montagem de veículos. E essa rápida expansão econômica foi responsável por alguns apelidos para a cidade. Além de ser chamada de Manchester Mineira, em referência à cidade de Manchester, na Inglaterra, devido ao pioneirismo na produção industrial, Juiz de Fora é conhecida por Princesa de Minas, devido ao trecho do hino da cidade: Viva a Princesa de Minas, viva a bela Juiz de Fora! Viva a Princesa de Minas, viva a bela Juiz de Fora, que caminha na vanguarda do progresso e estrada fora. O que não falta em Juiz de Fora são atrações turísticas. Começamos nosso passeio pelo centro, com a vista do imponente Edifício Clube. Projetado por Francisco Bolonha, por volta do ano de 1958, a obra tem 16 andares, sendo os 3 últimos pavimentos destinados ao clube. Na fachada para a Avenida Rio Branco tem o painel As 4 Estações de Cândido Portinari, tombado como patrimônio histórico em 1997. Outro ícone é o painel do Marco do Centenário na Praça da República, no bairro Poço Rico. Um mosaico desenhado por Di Cavalcante, um dos artistas mais premiados na época. O painel também foi tombado como patrimônio histórico. O primeiro museu de Minas Gerais fica em Juiz de Fora. É o Museu Mariano Procópio, que leva o visitante a uma viagem ao passado com um acervo de mais de 50 mil objetos, entre peças históricas, científicas e artísticas, muitas delas da época do Império. Mariano Procópio foi o engenheiro responsável pela construção da estrada União e Indústria, unindo Juiz de Fora a Petrópolis. Esta nova rota foi um marco para o surgimento da cidade de Juiz de Fora. O museu foi fundado em 1915 por Alfredo Ferreira Lage, filho de Mariano. Seu conjunto arquitetônico compreende 2 edifícios: o Vila Ferreira Lage, construído entre 1856 e 1861, e o prédio Mariano Procópio, inaugurado em 1922. Além do conjunto histórico, conta com um acervo natural de grande importância ecológica, valorizando em seus jardins a exótica flora brasileira. Temos uma área verde muito legal na cidade, protegida, o Jardim Botânico, que é também um equipamento da Universidade Federal de Juiz de Fora. Temos o Parque da Lajinha, que é um parque municipal. O Parque da Lajinha é parada obrigatória para quem gosta de curtir a natureza. Fundado em 1983, são mais de 800 mil metros quadrados de mata nativa, trilhas, lagos e jardins, além da rica fauna local. Por fim, o mirante Morro do Cristo, também conhecido como Morro do Imperador. Dom Pedro II subiu a esse morro para poder vislumbrar a cidade de cima, conhecer o eixo da então Estrada Direita, que viria a se tornar Rio Branco. Então virou um ponto turístico da cidade, o Morro do Imperador, que é assim denominado. Então tem uma história bem legal e é um mirante que dá para contemplar a cidade em quase toda a sua totalidade. Juiz de Fora tem ainda o Memorial da República Presidente Itamar Franco, em homenagem ao político que nasceu em 1929 e faleceu em 2011.
Itamar formou-se em engenharia e dedicou sua vida à política, tendo atuado como vereador e prefeito de Juiz de Fora, governador de Minas Gerais, senador, embaixador, vice-presidente e presidente da República. Entre seus maiores feitos está o Plano Real, programa de estabilização econômica que resultou na moeda que utilizamos até hoje. No memorial está parte do acervo pessoal doado pela família do ex-presidente, que conta sua vida e registra seus principais feitos. O Memorial da República Presidente Itamar Franco é uma instituição da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora e foi inaugurada em 2015. Aqui a gente preserva todo o acervo do Itamar Franco, como seus livros, numa biblioteca que tem cerca de 7.000 obras. A gente também conta com cartas da presidência, são cartas que os populares enviaram para o Itamar durante a presidência da República, e também muitos outros documentos pessoais, documentos que narram um pouco da vida pública desse político tão importante para o Brasil, né? O nosso espaço conta com uma exposição permanente acerca da história do Itamar, da vida pública do Itamar. Dentro dessa exposição eu destaco o Fusca Itamar, né, um modelo que foi um modelo inédito no Brasil, um veículo que o Itamar adquiriu logo após a retomada da fabricação do Fusca no Brasil. O Museu de Arte Moderna Murilo Mendes fica ao lado do Memorial da República Presidente Itamar Franco. Na fachada tem um painel de Cândido Portinari intitulado Tiradentes, que retrata a Inconfidência Mineira. O museu reúne o acervo que era de Murilo Mendes, poeta e crítico de arte, nascido em Juiz de Fora em 1901. O Museu Ferroviário, que fica na antiga sede da Estrada de Ferro Leopoldina, tem 400 peças entre mobiliário, instrumentos de trabalho e comunicação, livros técnicos, fotografias, equipamentos científicos, louças e miniaturas. Mas os destaques são as 2 locomotivas a vapor originais na parte externa. O acervo e o prédio são tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, conhecido também como Espaço Mascarenhas, é o centro das atenções numa das avenidas mais movimentadas da cidade, a Getúlio Vargas. O enorme prédio rosa, com 70 janelas na fachada, é a antiga fábrica de tecidos, inaugurada pelo empresário Bernardo Mascarenhas em 1888. Atualmente, é um espaço cultural que abriga a Biblioteca Municipal Murilo Mendes e o Mercado Municipal de Juiz de Fora. O Cine Teatro Central, inaugurado em 1929, é um ícone de Juiz de Fora. A ornamentação é assinada pelo pintor italiano Angelo Bidi. Com mais de 1.200 lugares, o espaço recebe inúmeros espetáculos de teatro, dança e música. Mais europeia que colonial, Juiz de Fora sempre teve uma relação estreita com o dinamismo do Rio de Janeiro. O desenvolvimento industrial trouxe para a cidade o desejo de seguir os moldes dos centros europeus. Seus teatros, cinemas e intensa movimentação cultural refletiam a vontade de criar uma nova imagem para a cidade, fugindo à tradição escravista. A grande mudança arquitetônica na cidade aconteceu a partir do seu centenário. Antes, predominava o Art Déco, estilo decorativo. A partir da década de 50, algumas construções passaram a seguir concepções mais modernas. A funcionalidade passou a ser mais importante que a decoração de fachadas. Exemplos deste processo são as obras do arquiteto Niemeyer e dos pintores Di Cavalcanti e Portinari. Esses nomes deixaram sua marca na cidade, incentivando os artistas locais a utilizarem uma linguagem mais moderna. Tenho certeza de que você já provou essa comida típica, mesmo sem ter vindo até aqui. Estou falando do pão de queijo, que dispensa apresentações. Tradicional ou com outros recheios, não tem quem não goste.
Há relatos de que a receita foi criada em Minas Gerais, no século XVIII, quando as cozinheiras das fazendas utilizavam em suas receitas de pães a farinha de mandioca, mais tarde conhecida como polvilho, no lugar da farinha de trigo. Elas cozinhavam para os senhores e, junto com o polvilho, adicionavam os queijos, que sobravam e endureciam. Elas misturavam também os ovos e o leite, enrolavam a massa e assavam. Dessa forma, por acaso, os pãezinhos foram criados, mas só ficaram populares mesmo após o ano de 1950. A partir dessa década, o pãozinho de queijo virou paixão nacional. E não é só isso. Os produtos derivados do leite também são tradicionais na cidade. Tem uma área rural muito extensa na cidade, é uma grande área rural, porque somos uma bacia leiteira, somos polo do leite regional, então isso, consequentemente, traz também o grande número de produtos, né, derivados do leite, os produtos lácteos, que são produtos regionais, interessantes também para o turismo na cidade. Temos aqui uma história muito interessante, Juiz de Fora também, com as cervejarias, né, as cervejas especiais da cidade, com a história da primeira cervejaria de Minas Gerais, talvez a primeira cervejaria do Brasil. Temos cervejas premiadas nacionalmente. E temos também um caso curioso, né, que talvez fora da Europa, dos mosteiros europeus, aqui é o único lugar que tem uma cervejaria dentro de uma igreja, né? A Igreja da Glória aqui tem uma produção de cerveja, né, uma fórmula de um padre que trouxe para cá essa fórmula de cerveja e produz a cerveja até hoje, né? Temos um mestre cervejeiro da cidade que acompanha todo o processo, que desenvolve o processo dessa cerveja dentro da Igreja da Glória. Juiz de Fora é uma cidade de fé e tem em seu padroeiro, Santo Antônio, o símbolo do amor ao divino. O que muitas pessoas não sabem é de onde vem essa devoção tão intensa a um dos santos mais populares da Igreja Católica. A devoção a Santo Antônio sempre cresceu muito nessa cidade. Hoje, Santo Antônio é padroeiro de Juiz de Fora, é padroeiro da Arquidiocese, é padroeiro desta catedral, é padroeiro do Seminário Maior Santo Antônio, de maneira que Santo Antônio é muito devotado aqui nesta região. E por isso a religiosidade na cidade cresceu sobretudo ao redor da pregação de Santo Antônio. A primeira capela de Santo Antônio, origem remota da catedral, teria existido no Morro da Boiada. Em 1741, uma segunda capela foi construída no mesmo local, mas em 1812 foi transferida. A autorização para uma nova construção foi dada em 1844 e 3 anos depois passou a funcionar em frente à Estrada Geral, hoje Avenida Barão do Rio Branco. O espaço tinha cerca de 100 metros de extensão. Com a emancipação de Juiz de Fora, em 1850, a capela foi transformada na primeira paróquia da cidade e ficou sendo a única até 1900. Somente com a chegada dos padres da Congregação dos Redentoristas é que novas paróquias foram instaladas. O templo teve logo que ser ampliado, pois se tornou pequeno para o grande número de fiéis. Foram aumentadas as laterais, foram aumentados esses 2 transetos aqui, então se transformou em catedral. A construção dessa catedral teve término, vamos dizer, parcial em 1950. A parte de embelezamento interno, de ornamentação interna, nunca foi executada plenamente. Eu encontrei há 12 anos esta catedral toda pintada de branco, menos a abóbada, o teto, que estava mais ou menos preservada. A cúpula não havia pintura. Então nós, em diálogo com a comunidade, em diálogo com a diocese, com os conselhos da diocese, nós então empreendemos o restauro daquilo que nós encontramos e o complemento, afinal, do projeto original de ornamentação interna, das pinturas internas. A presença da Igreja Católica ganhou ainda mais força com a criação da Diocese de Juiz de Fora, que abrange 37 municípios da zona da Mata Mineira.
Mas a religiosidade em Juiz de Fora e na Arquidiocese, ela é muito grande. Nós temos 37 paróquias que compõem a atual Arquidiocese de Juiz de Fora. Em 1924 foi criada a Diocese de Juiz de Fora pelo Papa Pio XI. E em 1962, no dia 14 de abril, ela foi elevada à Arquidiocese pelo Papa João XXIII. É claro que tanta devoção a Santo Antônio se materializou em forma de muitos milagres. Um deles salvou a vida do pequeno Antônio, que leva o nome do santo para nunca esquecer de agradecer. A minha história começou em 2016, quando eu e meu marido, nós havíamos perdido a minha sogra, mãe dele, e a minha mãe estava se recuperando de um câncer. E a gente resolveu que aquele momento era um momento de alegria para a nossa família. E a gente resolveu ter um filho. Então começamos toda a preparação para ter um filho, fui a médico, fiz todos os exames, porque a gente queria que saísse da melhor maneira possível. E desde já a gente entregou aquela vontade, aquele plano, aquele sonho nas mãos de Deus. E aí veio a nossa felicidade. Logo depois de 3 meses de tentativas, nós tivemos o resultado positivo do teste de gravidez. E ali foi um momento muito feliz, um momento esperado para todas as famílias. A gente via por um momento de perda, de sofrimento, de luta contra uma doença. E aquela gravidez, aquela gestação chegava para trazer um pouquinho de acalento para o nosso coração. Tudo foi bem, tudo foi normal, até a gente chegar na semana 31 de gestação. Um exame de rotina, nós descobrimos que havia um probleminha com a gestação. Nós vimos a cara do médico que fazia o exame e ele disse pra gente que o bebê estava com um derrame pleural. E aquilo que veio como preocupação para nós é que ele disse que aquele derrame, na verdade, era um sintoma, não era o problema em si. Alguma coisa estava provocando aquele derrame. Aquilo acabou com a gente, nós saímos do consultório aos prantos, mas também nós saímos entregando nas mãos de Deus. Se aquilo estava acontecendo era por algum motivo e bastava a gente ter fé naquele momento. Eu e meu marido, nós não contamos para ninguém do problema, a gente reservou para a gente. Fomos conversar com o nosso médico que acompanhava, o nosso obstetra, e ele disse que o tratamento seria fazer um acompanhamento a cada 2 semanas, uma nova ultrassonografia, para ver se o derrame estava evoluindo e se evoluísse, porque estava no pulmãozinho direito, poderia passar para o esquerdo e até para o coração. Nós teríamos que talvez fazer um parto de urgência, fazer uma punção. E mais uma vez nós nos apegamos a Deus. Começamos a fazer uma novena de Santa Teresinha, o nome que a gente havia escolhido para o nosso bebê era Antônio. Então rezamos pedindo muita intercessão de Santo Antônio. 2 semanas depois, quando nós fomos fazer uma nova ultrassonografia, o médico levou um susto porque ele não conseguia ver mais o derrame. E aí, mexendo e diagnosticando, ele falou, olha, só tem um pouquinho de líquido aqui. Se você não me relembrasse o seu caso, eu não ia nem conseguir diagnosticar esse derrame. O derrame secou sozinho, não tem explicação. E eu falei, tem sim, tem Deus. E daqui 2 semanas, doutor, eu vou voltar aqui e você vai ver que não vai ter nem esse restinho de líquido nesse pulmão. E assim foi, com 35 semanas nós voltamos e não tinha mais nada do derrame no pulmãozinho. Não sabemos como apareceu, mas só sabemos que saiu pela fé. Vencido o primeiro obstáculo, veio o segundo susto. Um parto de emergência teve que ser realizado por conta de uma complicação. Foi aí que Simone e a família começaram a viver uma das fases mais difíceis que já enfrentaram na vida. E aí, com 37 semanas, nós tivemos uma outra surpresa. Todo aquele quadro que estava bom, com 35, de repente se reverteu. Antônio estava com um quadro chamado crescimento intrauterino restrito, reduzido, CIUR. Estava com diástole 0 e estava entrando em sofrimento fetal. Desde 35 semanas ele não desenvolvia, não crescia, não estava recebendo os nutrientes necessários para se desenvolver na minha barriga. E foi preciso um parto de urgência. Eu saí da clínica de imagem, passei em casa, a gente não tinha nem quartinho dele pronto, não tinha mala de maternidade, nada pronto, mas nós fomos para o hospital. Eu estava muito tranquila, eu estava confiando muito em Deus. Na verdade, eu acho que meus familiares estavam mais nervosos.
E nós fizemos o parto. E no momento do parto, Antônio nasceu muito roxinho mesmo. E o nosso obstetra falou, olha, ele nasceu na hora certa. Ele precisava nascer nesse momento. Ali a gente foi avisado que, como ele estava muito cansadinho, a pediatra iria avaliar e ver se precisava passar a noite na UTI. Poderia ser necessário passar uma noite na UTI para observação melhor e não ficar no quarto comigo. E assim a gente aguardou. Quando eu estava no quarto, a pediatra da UTI, que fazia a sala de parto, ela chegou no nosso quarto e falou, olha, Simone, o Antônio está indo para a UTI porque ele tem a saturação dele está muito baixa, ele está com uma dificuldade respiratória, ele tem o baço inchado, ele tem uma má formação cardíaca e ele precisa ir para a UTI. Aquilo caiu como uma bomba. A gente não esperava nada disso. Além do derrame, tudo que a gente tinha vivido, para a gente estava tudo bem. Eu acho que foi a pior noite das nossas vidas. O estado de saúde do Antônio se agravou de tal forma que a Simone pediu para um padre que batizasse seu filho na UTI mesmo, já que não tinha certeza de que o levaria para casa. E eu fui visitar ele na UTI. Eu não vi uma criança, eu via fios. Eram fios que estavam ligados a ele. Eram aqueles aparelhos, aqueles monitores. E dali em diante, Antônio só foi piorando. Ele precisou ficar com catéter para ajudar com oxigênio. Do catéter já começou a não dar vazão. Tiveram que colocar um CPAP, que era uma máscara. O CPAP já não deu vazão. Antônio teve uma hemorragia pulmonar e precisou ser entubado e induzido ao coma. E ali Antônio foi só piorando. Nós descobrimos que ele nasceu com uma pneumonia congênita. E o antibiótico não estava respondendo, o Antônio estava só piorando. E aí, cada vez que nós íamos naquele hospital visitá-lo, era uma facada no coração. Todo aquele ambiente, por mais que as pessoas eram anjos que cuidavam da gente, as plaquetas do Antônio, que precisavam ficar no mínimo 150 mil, caíram para 11. Antônio precisou fazer várias transfusões. A saturação do Antônio foi caindo, de repente começou a soar um alarme. O médico veio correndo com a enfermeira, expulsou a gente da UTI, fechou, encerrou as visitas e foi nos informado que naquele momento Antônio estava entrando em choque séptico, infecção generalizada. Naquele momento eu virei para o meu marido, falei assim, vamos para casa porque eu quero receber a notícia dele que ele voltou para Deus em casa, junto com meus pais. Não quero receber essa notícia aqui. E nós fomos para casa, mas o telefone não tocou. No outro dia, a gente ficou sabendo que eles tinham conseguido estabilizar o Antônio e que o quadro dele continuava muito grave. Eu liguei para um padre, muito amigo meu, e falei, Padre Domício, batiza meu filho porque ele vai morrer sem batismo. E naquele momento foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida até hoje. A todo momento eu pedia para Deus curar o Antônio. Mas naquele momento eu sabia que o Antônio não era meu. O Antônio era de Deus. Deus só estava emprestando ele para mim naquele momento. E eu falei com Deus, eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele sofra. Então, se for para ficar aqui para sofrer, eu prefiro que você leve de volta. Que esse empréstimo seja pequeno. Pode levar de volta, pode tomar ele para você. Só não deixe ele sofrer. O padre foi até a UTI, batizar o Antônio, o hospital autorizou, a UTI também. Antônio foi batizado dentro da incubadora porque a gente não podia nem tirar para segurar. Com uma ampolinha de soro fisiológico. Antônio estava sobre 2 sedativos muito fortes, um coma induzido. Mesmo quase sem esperanças, a Simone nunca perdeu a fé. Rezava todos os dias pela recuperação do filho. E quase já sem forças, teve a prova de que Deus nunca abandona quem acredita nele. No momento que o padre disse para o Antônio, Antônio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gotinha de soro caiu na testinha do Antônio, Antônio abriu o olho para o padre, viu o padre, fechou o olho e voltou a dormir. Aquilo foi muito emocionante, porque não teria como Antônio acordar naquele momento sob 2 sedativos muito fortes. Ele estava em coma induzido.
Mas a gente ficou arrepiado, porque ali a gente sentiu o poder de Deus, a mão de Deus falando, epa, peraí, vocês não estão sozinhos, eu estou aqui. Olha, eu que posso tudo, eu estou olhando por vocês. E ali, a partir daquele momento, Antônio começou a sua curva de melhora. Meu pai participava muito do Terço dos Homens na paróquia, e no Terço dos Homens todo mundo rezando muito forte, minha mãe fazendo novena, todo mundo rezando. E aí um amigo do meu pai, do Terço dos Homens, falou, olha, eu tive uma visualização de um anjo que segurava o seu filho e entregava para você. Seu filho estava curado. Seu filho vai voltar bem para você. E a gente estava sem esperança. A gente olhava lá, via, a gente não conseguia nem interagir com ele. Mas a gente também se mergulhou na misericórdia de Deus. A gente mergulhou e esperava que Deus fizesse o que fosse melhor. E o Antônio começou a melhorar, de repente foi mostrando sinais. Antônio estava sob o uso fortíssimo de corticoide, porque teria que desentubar. E o médico falou, olha, a gente não vai conseguir, nós conseguimos. O Antônio foi desentubado e depois de longos 30 dias de UTI, Antônio recebeu alta. Foi um milagre muito grande para nós todos, quando o Antônio pôde vir para os nossos braços. E eu acho que, como toda história tem um final feliz, a nossa não foi diferente. E teve um final muito surpreendente. Porque quando o Antônio veio para os nossos braços, nós tivemos uma confirmação de uma suspeita que os médicos tiveram ainda no parto. Antônio não veio sozinho, Antônio não veio só abençoado, ele veio especial. Antônio foi diagnosticado com síndrome de Down e a gente só descobriu no hospital quando ele nasceu. E isso só fez com que a nossa responsabilidade perante Deus aumentasse ainda mais. Porque se as crianças, eu acho que são os preferidos do pai, deixar e vir as minhas criancinhas, eu acho que uma criança com deficiência, então, é muito mais querido. E é o fato de Deus ter entregue ele para nós, só mostra que, acho que ele confia muito em nós, mais talvez do que deveria. Mas ele nos deu essa missão linda. E graças a Deus, hoje, Antônio está com 4 aninhos, lindo, com saúde, alegre, carinhoso, amável, uma criança cheia de vida, graças ao poder e à misericórdia de Deus. E assim chegamos ao fim da viagem pela belíssima e histórica Juiz de Fora. Cidade que nos transportou a um período de riquezas, que nos mostrou um patrimônio cultural repleto de curiosidades e nos emocionou com o poder da fé. No próximo episódio, vamos para o Rio Grande do Sul. Nosso passeio será por Pelotas, cidade das charqueadas e dos palacetes e casarões históricos. Eu te espero aqui, na TV Evangelizar. Obrigada e até lá!